Boa noite. Boa noite. 3 dias depois do crime que ainda dói no país inteiro, as perguntas são as mesmas do 7 de abril. Por que tanta covardia? Quem era o homem responsável por essa tristeza toda? É o que você vai ver agora na reportagem de Sônia Bride, Tíndaro Menezes, Marcelo Arrimede e Mônica Marques. Março de 2005. O rapaz sentado no canto do vídeo é Wellington Menezes de Oliveira. No casamento de um parente, posando para a foto, desajeitado, pouco à vontade. Mas havia ali algum sinal da brutalidade assassina? De que 6 anos depois o rapaz arrumadinho teria se transformado? O Fantástico teve acesso às imagens feitas pela polícia na casa de Wellington na quinta-feira da tragédia. Aqui, em meio a muita sujeira, os policiais encontraram uma segunda carta deixada pelo assassino. Nas 4 folhas obtidas com exclusividade pelo Fantástico, ele distorce a realidade. Tenta fugir da responsabilidade pelo crime bárbaro que cometeu. Quero deixar claro que não sou o responsável por todas as mortes que ocorrerão, embora meus dedos serão responsáveis por puxar o gatilho. Cada vez que virem alguém se aproveitando da bondade ou da inocência de um ser, lembrem-se que esse tipo de pessoa foi responsável por todas essas mortes, inclusive a minha. Ele tenta usar o bullying, a perseguição que diz ter sofrido na escola, para justificar a morte de 12 crianças. Muitas vezes aconteceu comigo de ser agredido por um grupo e todos os que estavam por perto debochavam, se divertiam com as humilhações que eu sofria, sem se importar com os meus sentimentos. Wellington cita o menino australiano que há poucas semanas revidou uma agressão na escola. E chama de irmãos outros 2 criminosos em série. Chu Suen Hui, que em 2007 matou 32 pessoas na Universidade Virginia Tech, nos Estados Unidos, e o brasileiro Edmar Aparecido Freitas, que em 2003 feriu 6 pessoas numa escola no interior de São Paulo. Me parece que ele estava sofrendo de uma doença mental grave, que é a esquizofrenia, um tipo de psicose. O indivíduo se sente perseguido, ele elabora ideias de grandeza, ele veste um personagem para falar numa linguagem televisiva. É como se ele fosse fazer uma novela e passasse a achar que ele é aquele personagem que ele está interpretando, e não sai mais do personagem. Mas afinal, como se construiu esse personagem tão destruidor? Na quinta-feira, ele saiu de casa para voltar à escola de sua infância. Não teria sido coincidência, então, que ele matou principalmente meninas de 13 e 14 anos, idade que Wellington tinha quando estudava aqui, em 2001, na 7ª série. A reação de Wellington a uma série de eventos naquele ano mostrava que o então menino já desenvolvia uma mente muito perturbada. Dona Conceição se lembra do aluno sentado no fundo da sala. Aluno que não tinha uma participação com a turma, era mais fechado, mas não dava nenhum problema, não apresentava agressividade. Andava com uma calça aqui no alto, um sapato com a meia assim no meio da canela e a blusa por dentro, e uma pasta embaixo do braço, não era nem mochila, como criança anda normal. Parecia que ele tinha algum problema? Ele tinha um mundo só dele, vivia num mundo só dele. Algumas pessoas disseram que ele era maltratado na escola, que jogaram dentro de uma lata de lixo. É verdade isso? Pegavam ele de cabeça para baixo, botaram dentro da privada e deram descarga. Algumas pessoas instigavam as meninas, vai lá, mexe com ele, ou até incentivo delas mesmo. Uma coisa, vamos brincar com ele, vamos sacanear, que não sei o que lá. Todas elas tocavam nele? Tocavam, passavam a mão nele e tudo mais, enfim. Pedia pra tirar, sediar ele. Tipo, chegava, vem cá, bota a mão aqui. Aí ele, não. Aí ele ficava todo acuado. Envergonhado. Ele era muito envergonhado. Eu acho que a gente tem até uma parcela de culpa, às vezes por ter ridicularizado ele. Não culpa no que ele fez. O que ele fez não tem explicação. Mas o que ele fez não... Tudo que aconteceu na vida dele não justifica, mas tem uma culpa desse passado dele. Dele ser triste, mas não dele fazer isso. Milhões de crianças sofrem bullying todos os dias. Não levam as pessoas a esse tipo de atitude. Me parece que na história desse cidadão há uma quantidade de fatores que se juntam para levá-lo a esse tipo de ação. Independente do que ele sofreu. Os maus tratos aconteceram em 2001,
E naquele ano, em 11 de setembro, o maior ataque terrorista de todos os tempos virou obsessão para Wellington. Em depoimentos prestados à polícia, a irmã de criação e os 2 filhos dela disseram que depois do atentado às Torres Gêmeas, Wellington dizia que iria fazer o mesmo no Cristo Redentor. E que era adepto de Bin Laden, o chefe do grupo terrorista responsável pelo atentado de Nova York. Também em depoimento, o barbeiro de Wellington contou que numa conversa, o rapaz defendeu o terrorismo dizendo: às vezes inocente morre mesmo. Uma vizinha que conviveu intensamente com a família confirma essa obsessão. Quando ele via um assunto de homem-bomba, ele ria, ele se amarrava naquilo, ele tinha prazer de ver aquilo. Isso aí que tá certo, isso aí que se faz mesmo. Ele ficava desse jeito. A única pessoa com quem Wellington mantinha algum contato era o filho de uma das irmãs adotivas. A conversa entre eles era sempre por e-mails. Por telefone, ele me disse que a família não levava a sério o que ele falava sobre terrorismo. Para mim era uma coisa assim, querer se aparecer para poder dar a opinião do cara. É diferente, entendeu? Para poder estar chamando uma atenção. Então ele encarna esse personagem que o que é veiculado hoje em dia é que eles são o mal, né? E eles são a força que pode destruir, inclusive, as torres, né? E vai assim no coração do humano, ele vai assim certo, né? Na vingança dele contra a vida, na verdade, né? Porque matar uma criança é matar a vida, né? Em geral. Wellington não conheceu a mãe biológica, que tinha problemas mentais. Ainda bebê, foi adotado por uma parente que já tinha 5 filhos adultos. No sábado, uma das casas onde Wellington viveu, perto da escola, amanheceu vandalizada. Os parentes receberam ameaças de morte. Um dos irmãos adotivos não quer aparecer. Parece-me que uma ocasião na escola houve uma avaliação de um psicólogo e ele achou que ele estava um pouco desligado, né? Dali da escola e conversou com minha mãe, chamou ela, dona Odisseia, nós precisa cuidar dele, tudo. E minha mãe começou a levá-lo ao psicólogo, tratar dele, mas quando ele fez 17 anos, ele não quis mais ir ao psicólogo. A esquizofrenia se manifesta geralmente entre os 15 e os 30 anos, mas antes apresenta sintomas, como a impossibilidade de se relacionar com outras pessoas. Nas imagens da casa onde o assassino em série viveu nos últimos 8 meses, muitos indícios da doença, que poderia ter sido controlada com remédios. A palavra esquizofrenia quer dizer isso, cisão, divisão, né, da mente. É como se fossem 2 pessoas estranhas convivendo no mesmo corpo. A sujeira do ambiente contrasta com a organização de uma estranha rotina pregada na parede em forma de agenda. Tudo registrado. O que ele comia e a que horas, a dieta à base de ovos, as cascas deixadas pela casa, os exercícios físicos que ele fazia. Lá dentro, um recado para a polícia. Precisei destruir alguns bens para proteger a integridade do meu fornecedor. Precisava ter certeza. Não se sabe que fornecedor seria esse, mas a mensagem do bilhete é clara. O assassino sabia o que estava fazendo, tinha consciência das consequências e planejou até o último detalhe. Tudo isso que o Brasil inteiro está vivenciando, o sentimento de pena, de compaixão, de dor, né? De insatisfação com a morte das crianças que estavam na escola estudando, para ele isso não influenciou de jeito nenhum. Ele foi cumprir a missão que ele estabeleceu mentalmente pela doença, e foi até o fim, inclusive com a ideia já que iria morrer. No mundo feito de obsessões, a morte da mãe adotiva há 1 ano e meio parece ter sido o último estupim. A única pessoa que existia presente na vida dele para poder fazer o porto seguro dele era minha mãe, porque a que estava mais perto dele é quem ficava o ano inteiro, o mês inteiro, todos os dias ela estava do lado dele. Ela ainda era viva quando Wellington conseguiu emprego numa indústria de alimentos. Passou no psicotécnico e fez uma redação dizendo que dependia dos pais adotivos, já idosos. Começou na limpeza e foi promovido. Durante mais de 1 ano, Wellington trabalhou aqui nesta sala da empresa, o almoxarifado. Ele se sentava nesta mesa e quase não conversava.
A única interação que ele tinha com os colegas é quando alguém vinha para pedir uma peça. Então ele recebia a requisição, ia para o almoxarifado, pegava a peça, entregava e voltava para a mesa, onde permanecia calado. No refeitório, comia sozinho. Nunca participava das conversas e jogos. Quando a mãe dele morreu, a produtividade de Wellington caiu. E aí a empresa, vendo que não estava mais atendendo às suas necessidades, ia fazer o seu desligamento. Mas ele mesmo por si só pediu sua demissão e foi embora. Saindo do emprego em agosto do ano passado, o rompimento definitivo com o mundo real. O futuro assassino deixou a barba crescer e se isolou nesta casa em Sepetiba, a 40 quilômetros do bairro da Infância. Aqui ele acumulava CDs e DVDs gravados. Ele se isolou muito na internet e possuía, inclusive, muitos contatos e muitos amigos na internet. No computador, jogos violentos em que os heróis são criminosos e filmes de terror. Ele vibrava com as cenas de morte. É isso aí, elimina mesmo. Tem que acabar com isso tudo mesmo. O negócio da gente é não dar mole. Ele falava assim. Para os especialistas, tudo aponta para uma conclusão. O criminoso tinha uma doença mental grave, que não era apenas uma questão de temperamento e também não foi provocada pela perseguição dos outros. Existem muitas crianças que são tímidas e que não são doentes. Existem muitos doentes mentais e nem todo doente mental é violento. O doente mental não é um criminoso em potencial, deixar bem claro isso. E uma criança tímida, existem os temperamentos que são normais. O que é preciso ter muita atenção dentro de uma família não é a questão da timidez ou de ser mais introversivo ou mais extroversivo, enfim, é a questão do isolamento. Foi no isolamento que ele criou um mundo de delírios, em que pareceu acreditar que de alguma forma seria visto como herói, um mártir digno de pena. Entrou para a história como um assassino, o autor de um dos crimes mais bárbaros que o Brasil já testemunhou.